TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Atrativo turístico é parcialmente interditado para a segurança dos visitantes. A Árvore dos Enforcados é motivo de lendas e histórias de negros que foram julgados na área. Operação Carnaval termina sem vítimas fatais nas rodovias da região. O período chuvoso também fez com que nós direcionássemos um pouco nossa atenção a itens obrigatórios do veículo, como o bom estado dos pneus, sistema de iluminação. O envolvimento da população com as políticas públicas na campanha da fraternidade. E saiba quais as novidades para o acerto com o leão do imposto de renda este ano. São os destaques do Jornal Sintonia que você acompanha a partir de agora. Boa noite. Começou hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. A Receita Federal pede aos contribuintes que evitem a entrega de dados na última hora para evitar congestionamentos no sistema. Quem tem restituição para receber, quanto mais cedo enviar, mais rapidamente receberá o valor. Elas são liberadas prioritariamente para idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência ou doença grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. O fisco espera receber 30 milhões e meio de declarações. Desse total, a expectativa é que entre 700 e 800 mil sejam feitas por tablets e smartphones. Estará obrigado a apresentar a declaração o contribuinte que no ano calendário de 2018 teve um rendimento de R$ 28.559,70. As restituições serão feitas em 7 etapas, sempre na segunda quinzena de cada mês. A primeira, dia 17 de junho, e a última, 16 de dezembro. Obrigatoriedade que inclui também quem obteve receita bruta acima de R$ 142.700, no caso da atividade rural, pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, soma além de R$ 40 mil. Obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos em 31 de dezembro. A posse ou a propriedade de bens ou direitos acima de R$ 300 mil. A declaração depois do prazo deve ser apresentada pela internet, utilizando o programa do ano corrente ou em mídia removível nas unidades da Receita Federal, durante o horário de expediente. A multa para quem apresentar depois do prazo é de 1% ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto sobre a renda devido. Todos os CPFs de dependentes têm que ser informados, ou seja, que se você tiver um dependente sem CPF, você tem que providenciar esse CPF para poder constar esse dependente na sua declaração. Informações como CNPJ de clínicas, isso já era, mas CPF de prestador de serviço também tem que ter, já era, não é novidade, ano passado já era exigido, mas esse ano continua. Não está obrigatório o preenchimento de informações complementares em bens relacionados a carros e casas. A previsão inicial era que passassem a constar neste ano, mas, devido à dificuldade de encontrar os dados, não precisa ser feito. Deixar a pessoa mais tranquila e até para poder coletar os documentos que vão ser necessários. Depois do feriadão de carnaval e o recesso no comércio, o retorno do expediente normal acabou dificultando o fluxo do trânsito e muitas filas nas agências bancárias.
Um feriado é bom e muita gente gosta, mas é para voltar à rotina, o problema está formado. Quem levantou cedo voltou para casa tarde e nem sempre com a solução. Após um feriado prolongado e o fechamento de bancos e lojas, os consumidores devem enfrentar muitas filas para colocar as contas e as compras em dia. Pagar contas ou providenciar documentos, remédios, exames, tudo isso demanda antecipação, o que não foi possível esta semana. Na maioria dos casos, esperar foi a única saída. Para quem tem comércio, para quem tem prestação de serviço, parte comercial deve dificultar um pouquinho, né? Márcio diz que são inúmeros os fatores prejudiciais impostos pelas folgas no calendário. Tanto com prazo de entrega, de compra de materiais, principalmente que alguns dependem de matéria-prima trazida de fora. Contando com os feriados, atrasa, né, e tem comprometimento nas entregas. O jeito mesmo é iniciar a semana no meio e correr atrás do prejuízo. Bastante corrido, a cidade fica muito agitada e você tem que ter um jogo de cintura, né? Veja agora como fica o tempo amanhã. Em Araxá, o céu será de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. A temperatura máxima chega aos 31 graus e a mínima 19 graus. No próximo bloco, o número preocupante de motoristas flagrados por excesso de velocidade nas rodovias. E padre fala sobre a campanha da fraternidade. Voltamos daqui a pouco. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Nenhum acidente com morte foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas que cortam a região no Carnaval, mas centenas de motoristas não respeitaram os limites de velocidade e foram multados através dos registros dos radares. A fiscalização e o policiamento foram intensificados durante os 5 dias. As ações preventivas teve como principal foco a conscientização dos motoristas. De acordo com o balanço da PRF, em Araxá e região, os índices mostram o trabalho efetivo durante as rondas ostensivas. Segundo os dados, foram 8 acidentes registrados, com 15 pessoas feridas. 477 veículos foram identificados pelo radar com excesso de velocidade, além de 6 ocorrências por crime contra o patrimônio público e infração de trânsito, e 3 pessoas foram detidas. A operação teve início no dia 1º de março e se encerrou nesta quarta-feira. Ao todo, 15 documentos CNH foram recolhidos devido a diversas irregularidades e 124 pessoas participaram das campanhas educativas. Números que ilustram o trabalho realizado no período. Feriado festivo, então a gente tem um cuidado especial aí na fiscalização do uso do álcool na direção de veículos automotores, o excesso de velocidade. O período chuvoso também fez com que nós direcionássemos um pouco nossa atenção a itens obrigatórios do veículo, como o bom estado dos pneus, sistema de iluminação. Mesmo com a diminuição do movimento nas rodovias, o importante é seguir as recomendações indicadas para uma viagem segura. Tentem fazer o máximo, dentro do que for possível, um planejamento de início de viagem com horário de chegada. Prever, aí, no caso, pontos de descanso é muito importante. Se for o caso de deparar com chuva no deslocamento, reduzir a velocidade. Nós temos um trecho sinuoso aqui na Serra, em Campos Altos, onde o fator velocidade é determinante para a causa de acidentes. A campanha da fraternidade, lançada pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, estimula a maior cobrança dos moradores nas decisões políticas, principalmente nos problemas sociais. Os detalhes com a repórter Janaína Silva. Fraternidade e políticas públicas é o tema a ser trabalhado nas paróquias. Eu converso com o padre Márcio André Ferreira, da Paróquia Sagrada Família. O que é pedido para ser trabalhado nesse período?
Olha, a igreja ela é muito preocupada com a vida do seu povo. A fé sem obras, ela é morta. Então, quer dizer, o olhar para a forma com que tem vivido o nosso povo é a grande preocupação da igreja, já que ela se apresenta como mãe. E já nos últimos anos, a igreja vem nos levando a uma reflexão do nosso ser político. Todo ser é um ser político. Político não é só o prefeito, o vereador, o presidente, não. Todos nós somos seres políticos, fazemos parte desse mundo político. E, infelizmente, a nossa caminhada não é a mais correta, porque a gente elege alguém e confia, né? Depois a gente reclama. Já que somos políticos, nós temos que eleger, caminhar junto, cobrar, participar, porque aí sim a comunidade desenvolve, a comunidade cresce, e a gente fiscalizando, com certeza vamos evitar esses quadros tristes que a gente vem ver por aí. Quando a igreja propõe uma campanha da fraternidade sobre políticas públicas, é justamente mostrando às pessoas o seu papel dentro desse cenário político, o seu papel dentro da sociedade. Porque cada cidadão ele tem que ser capaz de olhar como vivem os irmãos à sua volta. Aqui na nossa cidade de Araxá, aonde a dignidade da pessoa humana está sendo tolhida? Falta saúde, falta educação ou não falta? Né? A questão da moradia, do saneamento básico, do lazer, do transporte, enfim, é uma gama de problemas que são levantados dentro das sociedades. Essa visão desse tema reflete no que a população vivencia hoje, por isso a escolha de um tema tão profundo como... É porque a igreja está dizendo assim, olha gente, assistencialismo não muda a situação. Pelo contrário, o assistencialismo acaba acomodando. Quem tem fome tem pressa? Sim. Então, a cesta básica, numa urgência, ela é necessária. Mas eu não posso dar a cesta básica e voltar para minha casa tranquilo, fiz meu papel. Não, porque mês que vem, aquele meu irmãozinho vai estar precisando da cesta básica de novo. Então, a igreja está preocupada em dizer assim, o que nós podemos fazer para que este irmão não venha mais precisar de cesta básica? É aí que a gente necessita das políticas públicas. Então, a gente quer sair do assistencialismo para o campo da caridade, porque a caridade é o campo da promoção humana. E é isso que nós queremos fazer, refletindo sobre as políticas públicas. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que a Quaresma segue até a Quinta-feira Santa, dia 18 de abril. Obrigado, Janaína. E você vai ver a seguir: risco de acidentes dificulta acesso à árvore dos enforcados e as infrações de trânsito desconhecidas por motoristas e pedestres. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Você sabia que passar com um veículo numa poça d'água e molhar os pedestres é punido com multa e soma pontos na carteira de habilitação? O mesmo acontece com o uso excessivo e prolongado da buzina. Veja na reportagem. Que Araxá possui uma grande frota de veículos não é novidade, nem as leis do Código de Trânsito Brasileiro, mas com a negligência de alguns motoristas, até mesmo com aquela falta de cuidado ao trafegar pelas ruas, pode trazer grandes transtornos. Ao molhar o pedestre, o proprietário do veículo pode responder por infração média e desembolsar mais de R$ 130. Aqui não tem condição, aqui a gente está passando na poça sem querer, não tem como você desviar. Você desvia, acerta outro. Passa devagarzinho para não molhar o pé. Não respeita o próximo, né? Você acha que isso é falta de respeito? Exatamente, muito falta de respeito. Mamãe. E não é apenas esta penalidade que pode vir com o período de chuvas. Além disso, quem não utilizar o limpador de para-brisas durante a chuva pode responder por uma multa grave e gastar cerca de R$ 195, mais um prejuízo para os motoristas.
Neste caso, a autuação pode ser feita por militares ou agentes, a qualquer momento. Por isso é bom ficar atento. No mau tempo, as pessoas precisam, além de ter uma atenção redobrada com a questão da segurança, precisam se atentar com essas situações aí de não ativar o limpador de para-brisa, observar se esses limpadores estão em condições, não passar próximos a poças d'água, porque pode molhar outras pessoas, e como a água em via pública pode causar inclusive doenças nessas pessoas, é previsto no Código de Trânsito, infração de trânsito. Outra situação relevante durante a movimentação das ruas e avenidas é o uso inadequado das buzinas. Muitas vezes é fator de risco e pode provocar acidentes. Tira a sua atenção, né? Deixa de buzinar a hora que precisa para buzinar a hora que não precisa. Prejudica porque às vezes a gente acha que é com a gente fica, assusta, né? Aí a gente fica sem entender com o que é. Prejudica todo mundo, assusta os pedestres, né? Dá a impressão que o cara está estressado, né? Esse tipo de ação, esse tipo de atitude pode distrair outros motoristas e outras pessoas que estão transitando ou trafegando, né? E pode causar um acidente. Ao invés de ser um fator que, para evitar ou chamar a atenção de uma pessoa, vai distrair outras pessoas também e vai causar acidente, com certeza. Um símbolo da época da escravatura, que virou atrativo turístico da cidade, foi alvo de uma medida para a segurança das pessoas que visitam o local. Patrimônio tombado em 7 de outubro de 1998, através de decreto municipal, a Árvore dos Enforcados é motivo de lendas e histórias de negros que foram julgados na área. Correu essa história de que 2 escravos que mataram o seu patrão lá em Coromandel foram julgados aqui, porque aqui é onde tinha juízo, já era o centro, né, onde ficava o juiz, do julgado de Araxá. Então pode ter essa importância. Muitas lendas têm uma importância social e histórica, para divulgar fatos, ocorrências, né? Então pode ser que tenha sido esse o caso. Verdade ou mito em torno da espécie, ela tornou um dos símbolos do turismo no município. Desde 2011 foi considerada morta por especialistas, motivo que atrai ainda mais pessoas ao longo do ano. Dezenas de turistas vêm aqui semanalmente. Com a intensidade do volume de água desde o último mês, uma medida protetiva foi adotada para evitar acidentes. Este galho corre um risco mínimo de cair devido à quantidade de chuvas dos últimos dias. Por esse motivo, o local foi parcialmente fechado. O acesso foi interrompido pela fita zebrada, fator que não afeta a imponência. Não é uma árvore de muita duração, 100, 150, pouco mais. Pode ser que, conforme as condições, né, possa até viver mais tempo. Mas é uma árvore bonita, madeira boa. Então, foi uma pena que ela morreu. E a gente encerra por aqui. Outras notícias no nosso portal diariosintonia.com.br e no JS Meio Dia dessa sexta-feira. Aguce agora a sua curiosidade no Café Sintonia. Uma boa noite, obrigado pela audiência e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.